Olá, eu sou a Maria Luísa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. É o nosso momento de palavra e hoje eu quero convidar você a parar por alguns minutos e se permitir a ouvir o que Deus tem para você aqui hoje. Talvez você esteja aí cansado, você acha que nada mudou ou que a promessa de Deus está distante de você. Mas fique tranquilo, fique aqui comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui com você tem poder para desbloquear, trazer luz e reacender a fé dentro de você. Enquanto você me ouve, lembre-se que essa história não é apenas uma história antiga. É uma história que pode refletir a sua vida, o seu caminho, o seu agora. Então hoje eu quero te convidar a ler comigo a história de um homem que foi rejeitado, traído, esquecido, mas mesmo assim esse homem foi exaltado por Deus. Sim, eu estou falando de José, filho de Jacó. Aquele dos sonhos, aquele que de poço foi ao palácio. Então pega aí a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis 37. E se você não tiver a Bíblia agora, não tem problema. Enquanto eu vou lendo, você vai acompanhando comigo, tá bom? E juntos vamos deixar essa palavra entrar no nosso coração. Diz assim, Gênesis 37, E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. José era apenas um jovem de 17 anos. E mesmo assim, Deus já havia depositado sonho dentro dele. Quantas vezes você acha que está cedo demais, que não está pronto? Mas Deus não olha para a idade, ele olha para o propósito. E a história vai continuar dizendo que José teve sonhos. E José resolveu contar a seus irmãos. E seus irmãos o odiaram ainda mais. Você já percebeu que nem todo mundo vai entender o que Deus te revelou? Nem todo mundo vai celebrar os teus sonhos. Maria, quer dizer que se eu contar tudo para todo mundo, eles não vão me apoiar? Não, mas tem sonho que é para guardar em oração. Porque alguns vão tentar matar o que Deus plantou em você antes mesmo que nasça. Eu quero que você entenda isso aqui hoje. E você precisa continuar sonhando como José. José era filho amado de seu pai. Ele tinha sonhos, grandes sonhos que José tinha, que pareciam até ingênuos, até fora de hora, mas sonhos que vinham do Senhor. Este jovem, José, foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, levado ao Egito, lá sofrendo, injustiçado, preso e ainda assim em meio ao poço, em meio à prisão, em meio à humilhação, ele não perdeu a visão. Ele não abandonou a sua fé. Quantas vezes você já deixou de sonhar porque acha que o poço, a prisão, o silêncio de Deus já durou demais? Só que José, em todos os seus eus contra mim, ele manteve algo. Ele creu que Deus estava com ele mesmo quando não havia resultado imediato. E o texto segue dizendo que os irmãos, tomados por inveja, o jogaram dentro de um poço. Sabe o que é mais triste? Não foram inimigos distantes, foram os próprios irmãos. E aqui vai um recado para você que sente dor por ter sido ferido por alguém próximo a você. Deus ainda está vendo, ainda tem um plano, mesmo quando quem te machucou era quem devia te proteger. A Bíblia diz que o poço estava vazio, sem água. Sabe o que isso significa espiritualmente? O poço é o lugar do silêncio, o lugar onde Deus parece que sumiu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca abandona o poço. Ele está lá, só esperando a hora certa para te tirar de lá. José é vendido, é levado como escravo para o Egito. E olha que interessante, ele perde tudo. Ele perde a família, ele perde a liberdade, mas ele não perde o favor de Deus. E o texto diz, e o Senhor era com José, e ele era homem próspero. Deus está falando com alguém aqui agora. Prosperidade não é lugar, é presença. Você pode estar num lugar difícil, pode estar num lugar que você não vai entender o porquê está ali. Mas se o Senhor está contigo, a vitória é questão de tempo. José, ele trabalha na casa de Potifar. Ao longo do tempo, ele é acusado injustamente. E daí, em alguns momentos da sua vida, você pensa, por que comigo? Eu só tentei fazer o certo, eu fui fiel. Presta atenção, José também
podia ter dito isso naquele momento. Ele poderia ter se revoltado, ter desistido, ter se afastado de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá em Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, estava com José. Ele lhe estendeu a benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. Até dentro da prisão, José tinha graça. Isso quer dizer que o lugar onde você está agora não vai limitar o que Deus pode fazer. Maria, quer dizer que se eu estou num tempo difícil, Deus ainda está comigo? Sim, justamente aí no meio do processo é onde Deus te prepara. José, ele foi fiel no anonimato. Ele foi fiel até o fim. Ele não usou a sua dor como desculpa para parar. E é nesses momentos que muita gente trava. Muita gente quer o trono, mas não quer passar pelo processo. Quer o palácio, mas foge do processo. Foge da prisão. Deixa eu te lembrar uma coisa. O mesmo Deus que estava com José no palácio estava com ele também na prisão. A diferença é que José nunca deixou de confiar, mesmo sem entender. E talvez Deus esteja te dizendo aqui agora, não tente entender tudo. Apenas permaneça fiel. Porque enquanto você confia, Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando por trás do véu. Deus está alinhando caminhos, abrindo portas que nem você imagina, preparando pessoas para te abençoar. Sabe por quê? Ele é especialista em honrar pessoas. José, então, dentro da prisão, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele serviu mesmo machucado. Ele abençoou mesmo sendo esquecido. E sabe o que aconteceu? Um dia Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi aí que Deus fez o improvável. O copeiro lembrou de José. E daí o copeiro disse, eu conheço um homem lá na prisão que pode interpretar sonhos. Você percebe que quando Deus escreve a tua história, ninguém apaga teu nome? Mesmo quando tentam te enterrar, Deus vai fazer alguém lembrar de você na hora certa. E José foi levado a Faraó. José foi levado diante de Faraó. E quando Faraó contou o seu sonho, José disse algo poderoso lá em Gênesis 41, 16. Isso não está em mim. Deus é quem dará a resposta favorável a Faraó. Olha a humildade dele. José tinha um dom que vinha de Deus. E quando você reconhece isso, o céu te exalta. José foi levantado como governador do Egito, de escravo a líder de nações. Nação mais poderosa do mundo. Mas olha o detalhe. O processo não o destruiu. O processo preparou José. Escuta uma coisa, o poço te ensina a humildade. A prisão te ensina a dependência. E o palácio só é seguro a quem passou pelas primeiras etapas. Então você está no poço hoje, glorifique a Deus. Se você está na prisão, continue adorando a Deus, porque isso é treinamento para você. É treinamento para a glória de Deus que vem para você. Deus está falando com alguém agora. Eu ainda estou contigo, mesmo onde parece escuro. E quando chegar a tua hora, ninguém vai conseguir impedir. Porque o mesmo Deus que levantou José está prestes a te levantar também. É aí que vem uma das partes mais bonitas da história de José. Depois de tantos anos, a fome atingiu toda a região, inclusive a casa de seus irmãos. Eles não reconheceram José quando foram ao Egito comprar alimento. Mas José, aquele mesmo jovem do poço, agora estava em posição de autoridade. E José poderia se vingar, assim como todos nós. Isso já é do ser humano. Nós poderíamos punir a cada um que nos fez mal, a cada um que nos prejudicou. Mas olha o que ele fez. Quero que você abra comigo lá em Gênesis 45, 4. Que vai dizer assim. Gênesis 45. Que diz assim, e disse José a seus irmãos, peço-vos, cheguem-vos a mim. E chegaram-se então, disse a ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Percebe
que José entendeu o propósito de Deus. O mal que fizeram contra ele não anulou o plano de Deus. Pelo contrário, Deus usou para salvar vidas, inclusive da sua própria família. Você que me ouve aí de casa, em qualquer lugar que você esteja, talvez você esteja pensando, mas as pessoas que me machucaram, que me traíram, o que eu farei com elas? Deus pode usar a tua história para alcançar outras pessoas, mesmo aqueles que te feriram, mesmo aqueles que te caluniaram. O perdão, ele pode libertar a tua mente e manifestar o propósito de Deus na sua vida. José nos ensina aqui que a vitória verdadeira não é subir em posição, mas é permanecer íntegro, com fé e deixar Deus transformar a dor em bênção. Se você está passando por um momento difícil, Deus está com você. Ele não te esqueceu. Ele não perdeu o controle. Ele está escrevendo a sua história em vitória, assim como escreveu a história de José também. E antes de encerrar, deixa eu te convidar, se essa palavra tocou no seu coração, não guarde somente para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir hoje. Comenta aqui embaixo dizendo, eu creio, Maria, eu vou permanecer e ser fiel. Se inscreva no canal, é gratuito, não custa nada, porque essa graça é para todos, é para multiplicar. Que a paz e a presença de Deus encham sua vida, que a fé te fortaleça e que você veja a promessa se cumprir na sua vida. Vá em frente, siga firme, continue crendo, porque assim como José, você também vai vencer. Deus transforma o impossível em vitória. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.